E aí, galerinha conectada à TV Radiotech, está começando mais uma edição do Radiotech em Pauta, e no programa de hoje falaremos sobre as seguintes pautas: o candidato que foi eleito nas eleições de 2018 e violência urbana. É isso aí, roda a vinheta. Então, pessoal, no dia 28 de outubro foi o segundo turno das eleições presidenciais aqui no Brasil, onde o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com 57,8 milhões de votos. Ou seja, ele não teve aquela carta em branco da sociedade brasileira. Ele não conseguiu atingir a mesma quantidade de votos que o Lula conseguiu atingir nas suas duas candidaturas, porque foram mais de 67 milhões de eleitores que votaram no Lula, salvo engano. Então, eu acho que a sociedade olha para ele hoje de uma forma diferente, antes de olhar como ele estava só o candidato. Hoje olhamos para ele como presidente, como o nosso presidente irá nos representar, tanto aqui no Brasil como fora daqui. Então, o Jair Bolsonaro ganhou com 55% dos votos, como o Pedro falou, e como a gente sabe, ele é capitão reformado do Exército e deputado federal desde 1991. No caso, ele era, né? Então, ele ficou sendo deputado federal por 28 anos, e agora ele se candidatou pela primeira vez e ganhou logo de primeira. Como o Pedro já citou, a diferença foi muito baixa dele para o segundo candidato, que era o Fernando Haddad, pelo PT. E, assim, eram propostas completamente diferentes, as duas pessoas completamente diferentes. O Haddad, de esquerda, prometido, assim, continuar o mandato do Lula, né? O legado do Lula, e o Jair Bolsonaro pelo PSL, um candidato de direita, que a população acabou vendo como, assim, vamos dizer, um salvador, pela maioria da população. Com reformas liberais na economia e um discurso conservador contrário à corrupção, foi assim que ele foi, assim, conhecido por nós. Então, pessoal, Jair Bolsonaro ele optou por fazer uma campanha mais na internet, né? Como a gente sabe, estamos numa era da tecnologia e as comunicações estão cada vez mais rápidas, principalmente as redes sociais estão tomando força no Brasil e no mundo. Principalmente, ele optou por essa mensagem mais, vamos dizer, pela internet, depois do seu atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí, assim, precisou ficar em casa, e aí mesmo depois de ter alta, ele continuou com a sua campanha pela internet. Essa questão da campanha na internet ele usou como uma carta na manga, já que o Haddad ele não fazia muitas campanhas pela internet, então ele supriu essa questão da população, porque tem muita gente que não pode sair de casa, que não pode ir para carreata. Então ele foi muito esperto nessa questão e conseguiu mesmo muitos eleitores pela internet. E o Jair Bolsonaro, ele sendo eleito o presidente da República, ele interrompeu esse ciclo de vitórias do PT, né? Ele realmente ganhou do Haddad, ganhou do Partido dos Trabalhadores, que já vinha ganhando desde 2002. Então, e a Ellen deixou muito bem claro, eram dois candidatos totalmente diferentes, um de esquerda e outro de direita, propostas que o Bolsonaro tinha como fazer com que a população esteja armada. O PT nem faz esse debate, nem debate sobre isso, e o Bolsonaro quer implantar isso para 2019, e ele foi eleito realmente porque muita gente falava que ele era o salvador da pátria, falavam que ele resolveu o problema da sociedade brasileira, da segurança principalmente, porque as pessoas votaram para ele porque votaram contra o PT, porque o PT foi corrupto e fez diversas coisas que não deveria ter feito, e por isso a população não queria eleger outro candidato do Partido dos Trabalhadores e acabaram votando no Bolsonaro. Então, a população acabou perdendo a confiança que tinha pelo PT, porque a gente sabe que a partir do momento que o Lula ganhou, o PT continuou ganhando com diferença muito grande. E aí, acredito também que o Bolsonaro optou pela campanha, pela maior parte na internet, porque os seus eleitores eram, pela maior parte, jovens. E aí, estando mais próximo dos jovens, que a gente sabe, como eu já falei, uma era da tecnologia, principalmente os jovens estão nas redes sociais e estão na internet o tempo todo. E aí, já no seu discurso de vitória, né, ele começou com o Magno fazendo uma oração e falou que o discurso de vitória dele foi em relação a uma defensoria da Constituição, da democracia e da liberdade. Porque, assim, principalmente, pelo menos eu, nunca tinha visto um debate tão grande sobre a democracia nesses últimos anos. A democracia nunca esteve tão à risca, vamos dizer assim. Mas
foi pela democracia que Jair Bolsonaro foi eleito e aquelas pessoas que não votaram nele têm que aceitar isso e cobrar daqui para frente, né? Como a gente sabe, apesar do que as pessoas que votaram no Haddad, no PT, não tiveram o seu candidato eleito, tem que aceitar que o Bolsonaro foi eleito e a partir disso, todos nós que votaram ou não nele, criticar e cobrar as coisas que ele disse e ainda diz nas campanhas, na internet, como eu já falei. Então, todos nós temos que dar as mãos realmente e cobrar aquilo. Eu acho que o engraçado é que um candidato que prega muitas coisas que não é a favor da democracia, tanto o seu vice foi eleito democraticamente pela maioria. Então a gente tem que saber lidar com isso, porque ele foi pela maioria, ele não foi por golpe, ele não foi por nada, ele foi simplesmente pela maioria da população. Então a gente tem que aceitar e tem que cobrar cada vez mais. A partir do próximo ano ele vai implantar diversos outros decretos, de novas leis, então é um novo mandato. A gente está há muito tempo sendo comandado pelo PT com essas políticas liberais, essa política mais liberal que o PT fez durante muito tempo. O Bolsonaro vem aí para mudar essa situação. E muitos acreditam que ele vai resolver. Muitas pessoas, né? Porque ele foi eleito realmente. Então, eu simplesmente acho que são momentos para a gente refletir um pouco sobre aquilo que a gente fez. Sobre por que colocamos aquele cara lá. Se ele realmente é o salvador da pátria, você acha que a gente realmente colocou a mão no fogo por ele? Porque a sociedade não coloca a mão no fogo nem pela própria mãe. Vai colocar pelo candidato. Então, principalmente a campanha de todos os candidatos foi marcada muito pela fake news. A gente sabe que, assim, principalmente o Jair Bolsonaro, por ele ter, desde antes de ser deputado federal, ele é envolvido em polêmicas e aí a mídia e a própria população acabou por se aproveitando disso para inventar fake news, tanto dele, mas principalmente do Haddad. Então, pessoal, essa campanha, tanto do Jair Bolsonaro quanto de todos os outros candidatos, foi muito marcada pelas fake news, né? Jair Bolsonaro, desde antes de ser deputado federal, já era muito polêmico e, por causa disso, foi atacado pelas fake news, tanto pela mídia quanto pela própria população. Haddad também foi, enfim, todos eles sofreram muito com essa fake news e acabaram por ficar, assim... A maior parte da campanha foi desmentindo essas notícias. E aí a gente tem um problema muito grande. Porque, assim, nos debates, a maioria das vezes, eles próprios falavam fake news. Ao fazer entrevistas, falaram coisas que não eram certas. E aí acaba pela população ficando confusa. Porque aí você acredita ou não nele. E a maior parte dela, assim, que assiste a TV, por exemplo, que assistiu aquele debate, que assistiu aquela entrevista, a maior parte não tem a curiosidade de pesquisar. Vamos ver se é verdade mesmo o que ele está falando. Então, assim, fica é sério o que ele está falando? É verdade ou não? E falar do fake news, né, nessas eleições é simplesmente um fato muito irônico da gente poder comentar, porque foi o ataque. Um criando mentira sobre o outro. Talvez pode até ter sido não eles, mas sim os seus eleitores, mas sim aqueles que votavam neles e votaram. Então, a gente pode ver que muitas vezes a gente entrava no nosso Facebook, a gente entrava no nosso Instagram e tinha eles lá tentando desmentir essas notícias, tentando falar como realmente tinha acontecido. E nesses últimos dias, que o Bolsonaro ficou em casa, ficou com atestado médico, ele não participou de nenhum debate. Ele não saiu nas ruas. E as porcentagens dele caiu. Ele perdeu eleitores por causa disso. E eu acho que faltou um pouco mais de querer falar com a população, de querer mostrar as suas propostas, os seus argumentos para ser candidato. E faltou um pouco nisso no Bolsonaro, que eu critico. Mas, enfim, o cara está eleito. Vamos ver o que esperar nesses próximos 4 anos. E também, principalmente no segundo turno, né, a gente viu que foi muito marcado pela violência. É um tema que a gente vai tratar a partir de agora, é a violência urbana. O próprio Bolsonaro falou que, assim, depois de muitos ataques que seus eleitores estavam fazendo, que supostos eleitores dele estavam cometendo por aquelas pessoas que aparentavam ou que diziam que votavam no outro candidato, ele se pronunciou e falou que não tinha controle sobre seus eleitores. Então, assim, a gente fica meio na dúvida. Ele não foi aos debates, ele não tem controle sobre os eleitores, ele ficou meio imparcial, vamos dizer assim, principalmente nesse segundo turno. Então, a gente pode perceber que, apesar de tudo isso, apesar dele ter perdido alguns votos, alguns eleitores, apesar dos muitos anos que o PT ficou no poder, Jair Bolsonaro, na sua primeira candidatura, foi eleito sim.
É, vale ressaltar que o Jair Bolsonaro, desde 2015, ele vem fazendo campanhas. Ele vai nas ruas, ele vem fazendo a campanha dele desde 2015, mas principalmente pela internet, como ela já citou. Então já faz muito tempo que ele está aí. Ele já faz muito tempo, ele vive de governo, né? Como é muito bom ressaltar. Então eu acho que a candidatura dele foi bem pensada, foi organizada e não que ele merece ser o presidente, mas eu acho que ele foi o que se organizou melhor, porque o PT até o último instante disse que o Lula ia se candidatar e acabou sendo o Haddad, então eu acho que foi meio desorganizado essa organização do PT. Então é isso, pessoal. Continuamos acompanhando o nosso futuro presidente até o dia 1º de janeiro, em que ele vai subir a rampa, vai se tornar oficialmente o nosso presidente em 2019 e durante 4 anos mais. Então, a nossa segunda pauta de hoje e última é a violência urbana. Então, é a desobediência da lei, o desrespeito aos bens públicos e atentado à vida no âmbito das cidades, que a gente sabe que tem crescido muito no Brasil, apesar de o governo ter tomado certas medidas para abaixar tanto a criminalidade, né, a violência urbana, mas que infelizmente não estão funcionando. Então, a gente sabe que se interligam bastante esses dois temas, né, porque houve muita violência nessas candidaturas, houve mortes, houve pessoas que morreram e que ainda nem sabem quem foi o assassino. Então, a gente tem que olhar um pouco mais para a segurança pública, porque estamos em uma fase de que aumentou realmente o suicídio, aumentou muitas pessoas, os crimes realmente aumentam a cada dia. E um dado que saiu nesses últimos dias que fala que um veículo é roubado a cada 1 minuto aqui no Brasil. É muito. É um dado enorme. Em cada 1 minuto é roubado um veículo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. A gente tem que sim, se você tem um veículo, eu aconselho você a ir no seguro, contratar, porque pode ser você amanhã, hoje pode ser eu, amanhã pode ser você. Então eu acho que as coisas estão ficando muito ruins aqui no Brasil. E ainda falando sobre dados, de acordo com o Atlas da Violência de 2018, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um número de 62.517 assassinatos coloca o Brasil em um patamar 30 vezes maior que o da Europa. Então, pessoal, a partir desses dados que eu apresentei, o que o Pedro apresentou, a gente pode perceber que essa violência anda crescendo e que é preocupante para nós. E aí, como o Pedro falou, esses temas se interligam porque o Bolsonaro foi eleito pela maior parte da população porque nós estamos com medo. E ele, nos seus discursos, ele enfatizava muito que iria defender a população, que iria diminuir essa criminalidade, principalmente pela liberação do porte de armas. O Ministério da Justiça ele lançou um portal sobre a segurança pública e um aplicativo que vê se quantos veículos foram roubados, que vê se o veículo foi roubado por furto ou se ele foi clonado, a placa. Então é de suma importância essas coisas que o governo vem fazendo. Ele vem tentando sim, ele vem tentando diminuir o número de furtos, diminuir o número de suicídios, diminuir o número de assaltos. Então Então, galera, o Ministério da Justiça ele lançou o portal sobre segurança pública, um aplicativo que você rastreia onde está o seu veículo, como ele foi roubado, tem lá tudo nesse aplicativo. Então, o governo ele vem tentando diminuir isso, mas só que com o passar do tempo as coisas estão piorando. Então, eu acho que, como a Ellen falou, Jair Bolsonaro ele foi eleito justamente por isso, porque ele disse que iria combater a criminalidade e as pessoas acreditaram e votaram nele. Mas eu acho que é melhor a gente educar, é melhor a gente ter educação, principalmente, para depois vir para esse tal assunto. Como já dizia o Kant, é melhor a gente cuidar de cima do nosso cérebro do que da parte de baixo. Então eu acho que a gente deveria primeiro educar a nossa sociedade para depois vir tentar mudar essa situação. E era sobre educação que o outro candidato, né, que contra o Jair Bolsonaro, o Haddad, falava que depois desse discurso do Jair, ele começou a falar sobre mais livros e menos armas. E até depois de vídeos que foram divulgados assim por eleitores do Bolsonaro votando com a arma na mão e filmando, as pessoas fizeram uma campanha, principalmente no segundo turno. Não sei. E aí, galerinha conectada à TV Radiotech, está começando mais uma edição do Radiotech em Pauta, e no programa de hoje falaremos sobre as seguintes pautas: o candidato que foi eleito nas eleições de 2018 e violência urbana. É isso aí, roda a vinheta.
Então, pessoal, no dia 28 de outubro, foi o segundo turno das eleições presidenciais aqui no Brasil, onde o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República com 57,8 milhões de votos. Ou seja, ele não teve aquela carta em branco da sociedade brasileira. Ele não conseguiu atingir a mesma quantidade de votos que o Lula conseguiu atingir nas suas duas candidaturas, porque foram mais de 67 milhões de eleitores que votaram no Lula, salvo engano. Então, eu acho que a sociedade olha para ele hoje de uma forma diferente, antes de olhar como ele estava só o candidato. Hoje olhamos para ele como presidente, como o nosso presidente irá nos representar, tanto aqui no Brasil como fora daqui. Então, o Jair Bolsonaro ganhou com 55% dos votos, como o Pedro falou, e como a gente sabe, ele é capitão reformado do Exército e deputado federal desde 1991. No caso, ele era, né? Então, ele ficou sendo deputado federal por 28 anos. E agora ele se candidatou pela primeira vez e ganhou logo de primeira. Como o Pedro já citou, a diferença foi muito baixa dele para o segundo candidato, que era o Fernando Haddad, pelo PT. E, assim, eram propostas completamente diferentes, as duas pessoas completamente diferentes. O Haddad, de esquerda, prometido, assim, continuar o mandato do Lula, né? O legado do Lula, e o Jair Bolsonaro pelo PSL, um candidato de direita, que a população acabou vendo como, assim, vamos dizer, um salvador pela maioria da população. Com reformas liberais na economia e um discurso conservador contrário à corrupção, foi assim que ele foi, assim, conhecido por nós. Então, pessoal, Jair Bolsonaro ele optou por fazer uma campanha mais na internet, né? Como a gente sabe, estamos numa era da tecnologia e as comunicações estão cada vez mais rápidas, principalmente as redes sociais estão tomando força no Brasil e no mundo. Principalmente, ele optou por essa mensagem mais, vamos dizer, pela internet, depois do seu atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí, assim, precisou ficar em casa, e aí mesmo depois de ter alta, ele continuou com a sua campanha pela internet. Essa questão da campanha da internet ele usou como carta na manga, já que o Haddad ele não fazia muitas campanhas pela internet, então ele supriu essa questão da população, porque tem muita gente que não pode sair de casa, que não pode ir para carreata. Então ele foi muito esperto nessa questão e conseguiu mesmo muitos eleitores pela internet. E o Jair Bolsonaro, ele sendo eleito o presidente da República, ele interrompeu esse ciclo de vitórias do PT, né? Ele realmente ganhou do Haddad, ganhou do Partido dos Trabalhadores, que já vinha ganhando desde 2002. Então, e a Ellen deixou muito bem claro, eram dois candidatos totalmente diferentes, um de esquerda e outro de direita, propostas que o Bolsonaro tinha como fazer com que a população esteja armada. O PT nem faz esse debate, nem debate sobre isso, e o Bolsonaro quer implantar isso para 2019. E ele foi eleito realmente porque muita gente falava que ele era o salvador da pátria, falavam que ele resolveu o problema da sociedade.